Paz seja com todos, amém? Glória a Deus por tua vida, que bom que você está aqui nessa noite. Como é bom adorarmos a Deus, como é bom estarmos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Como igreja, porque todos os dias nós estamos, não é? Ele habita em nós. Você crê nisso? Você crê que Ele habita o teu coração? Graças a Deus. Amados, quero louvar a Deus por tudo que Deus tem feito em nosso meio. Quero agradecer a Deus porque Ele tem provido, Ele tem derramado da sua graça e do seu poder todos os dias. Sou grato a Deus por você que é dizimista e ofertante. Somos gratos a Deus por você que tem contribuído com essa obra. Graças a Deus podemos pregar a palavra porque Deus tem te usado. Saiba disso, que quando você traz o seu dízimo e a sua oferta, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Tenha essa certeza no seu coração. E Deus vai multiplicar, Deus vai te abençoar. O pastor Marcos já falou isso com muita propriedade, mas eu quero agradecer de coração mesmo. Nós estamos indo para 16 anos dessa obra, 16 anos que Deus tem derramado do seu poder nesse lugar, em São José dos Pinhais. Esta igreja está aqui para servir a cidade, para servir a comunidade. Graças a Deus, Deus tem nos mantido nesse propósito. E graças a um povo que tem aberto o coração, está abrindo o coração e tem contribuído para que isso aconteça dia após dia. Porque eu penso assim, meu irmão, quando você recebe o salário lá da sua empresa, é Deus quem está derramando sobre a tua vida. Quando o teu cliente te paga lá na tua empresa, quando ele compra alguma coisa do empresário, é Deus quem está usando essa vida para abençoar. Então nós temos que agradecer a Deus pelo canal que Deus está usando. Pelo canal que Deus está usando para nos abençoar. Irmãos, o teu salário, a tua aposentadoria, seja o que for, é Deus quem está provendo através disso, porque Deus sempre fez uso de homens. Deus faz uso do ser humano para abençoar. Então o que eu quero te dizer é assim, não reclame do salário, agradeça o salário. Vamos mudar a forma de enxergar. Mova-se nisso esse ano. Comece a mover o teu coração nisso. Puxa vida, pega o teu pagamento lá, o teu olerite, a análise de pagamento, sei lá o que você chama, e aí diz assim, puxa vida, o que eu vou fazer? É só isso? Não, diga assim, Senhor, eu te agradeço porque eu já tenho isso. Eu já tenho isso. E a Bíblia diz que quando eu sou fiel no pouco, Ele acrescenta muito sobre a minha vida. Ser fiel é agradecer. Jesus não reclamou falando assim, poxa discípulos, de onde vocês arrumaram só esses pãezinhos e esses peixes aqui? O que eu vou fazer com isso? Não, Ele levantou e agradeceu a Deus. Provavelmente Ele deve ter dito assim, Senhor, nós já temos isso. E aí foi generoso, começou a repartir. Na minha Bíblia está escrito ali o título, multiplicação dos pães. Mas eu entendo que é o repartir dos pães. E só há multiplicação quando existe um coração generoso. Quando nós somos generosos é que Deus age na nossa vida. Jesus agradeceu, agradeça pelo teu salário. Agradeça pela empresa que você trabalha. Talvez não é aquela que você sonhou ainda. Talvez não seja o salário que você sonhou ainda. Talvez não seja ainda os clientes que você sonhou. Mas isso já é um começo. Não diga eu só tenho isso. Comece a dizer assim, eu já tenho isso, Senhor. Eu quero te agradecer. Eu já tenho isso. Quando nós chegávamos na célula, e a célula tinha bastante gente, é tão legal quando você chega na célula e tem bastante gente, a gente se alegra tanto, né? E aí quando tinha 3 ou 4 pessoas, uma semana ou outra, que tinha 3 ou 4 pessoas, nós dizíamos assim, nós já temos 3. E nós dizíamos assim, somos todos nós hoje. Pastor, é só nós? Não, querido, somos todos nós.
Tem muita gente que está passeando, tem muita gente que está viajando, graças a Deus. E aí você olha para o lado, vê algumas cadeiras vazias, e aí não pense assim, puxa vida, hoje somos só nós aqui. Não, igreja, somos todos nós que estamos aqui adorando a Deus, somos todos nós que estamos aqui recebendo do Senhor o melhor dele sobre as nossas vidas. Eu quero que você receba nessa noite o melhor do Senhor sobre a tua vida e sua casa, que você possa levar nesta noite uma nova unção para o seu lar, uma nova unção para a sua casa, algo novo do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Levante a mão para o alto e aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, Segunda Crônicas 20:17. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ajudai Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Diga amém. Glória a Deus. Deixa esse verso lá um pouquinho, por favor, Eric. Deixa eu orar contigo nesse momento. Pai, nós louvamos o teu nome. Queremos, ó Deus, te engrandecer. Estamos aqui porque fomos criados para louvor da tua glória, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra penetre os nossos corações, papai querido, e que ela venha surtir, ó Deus, o efeito pelo qual ela será lançada nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus. Queridos, Deus tem falado conosco a respeito de movimento, nos movimentarmos, não ficarmos parados. Eu preguei há 2 domingos atrás sobre sai do monte, sai desse Horebe. Já haveis estado muito tempo nesse Horebe, nesse monte. Levanta e vai conquistar aquilo que Deus tem, aquilo que Deus já prometeu e tem preparado para você. Deus estava falando com o seu povo e Deus continua falando com o seu povo. E eu estava meditando nesta palavra, Deus colocou muito forte essa palavra. Eu ministrei essa palavra em 2021, quando nós estávamos num momento muito difícil da pandemia, e eu ministrei essa palavra a respeito de o medo paralisa. O medo paralisa. Sentir medo é natural, mas se prostrar ao medo, isso não é normal, porque o medo ele vem para paralisar, e o inimigo sabe que o medo paralisa, e ele tenta nos amedrontar. Mas eu quero ir além desta palavra, além desta ministração, porque me chamou a atenção demais esse verso 17. Eu não sei se você percebeu, mas o mesmo verso que diz ficai parado, diz descei ao encontro deles. Diz, nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vê o livramento. Daí no final diz assim, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. E aí você pergunta, faz a pergunta para Deus, como eu perguntei, falei, Senhor, é para ficar parado ou é para andar? E aí o Espírito Santo, como é lindo, maravilhoso, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, assim, tem o tempo de parar e tem o tempo de andar. Tem o tempo de ficar parado, mas tem o tempo para se mover. Eu falei, Senhor, em que tempo nós estamos? A minha igreja está no tempo de se mover, aleluia. A minha igreja não está no tempo de ficar parada.
A minha igreja já ficou parada há muito tempo. Agora é tempo da igreja se levantar e andar, sair do monte e conquistar aquilo que sonhou, aquilo que projetou e aquilo que tenho preparado para cada um. Aleluia. Você recebe isso nessa noite, meu irmão. E eu quero glorificar o Senhor, porque na ocasião que ministrei essa palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração assim, e você vai lembrar. Eu quero falar nesta noite em 3 esferas das nossas vidas. Eu quero falar para a nossa família, eu quero falar para o nosso trabalho e quero falar para a nossa igreja, o nosso ministério. E eu creio que Deus está trabalhando, meu irmão, nessas 3 esferas de uma forma muito poderosa. Eu tenho certeza no meu coração. E quando meditava nessa palavra, eu comecei a ler o texto e comecei a entender mais algumas coisas sobre esse texto, que os moabitas vinham contra, se juntando aos inimigos, levantaram um exército muito grande para invadir Jerusalém, um exército muito grande. E quando esse exército veio, alguém falou para Josafá: olha, o inimigo está vindo e eles estão vindo com um exército muito grande, é maior do que o nosso, é maior do que o nosso. Irmão, você já notou que o inimigo sempre tenta colocar na tua cabeça, ou na minha cabeça, que nós somos menores, que nós não somos nada, que o menor não consegue nada, que o menor é o mais fraco? Você já notou isso, que o inimigo tenta nos colocar na condição de menor, na condição de pior e na condição de que ele é maior e melhor? E aí o Espírito Santo me lembra de Davi. O Espírito Santo me traz à memória Davi, que o inimigo não precisou falar: você é o menor. Ele era o menor. O inimigo não precisou falar: você é o mais fraco. Não, ele era o mais fraco. Mas ele era alguém que depositava a sua confiança e o seu coração no Senhor. Será que nessa noite o Senhor encontra pessoas que depositam o seu coração e a confiança nele? Será que nesse lugar nós temos pessoas que confiam no Senhor? Então, meu irmão, não importa a sua posição, não importa o seu tamanho, não importa a sua condição, o importante é o Deus que você serve, o importante é o Senhor que você serve, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Em nome de Jesus, receba isso na sua vida. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor e glorificava o nome dEle. Aleluia! E aí Deus me faz lembrar de Gideão, que tinha 32.000 soldados, e Deus reduz o contingente dele para 300, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que o apóstolo Paulo um dia falou assim: na minha fraqueza é que sou forte. Na minha fraqueza é que eu me torno forte. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Porque muitas vezes você olha no espelho e diz assim: e agora? E agora? Você está entendendo? Porque muitas vezes você diz: ai, Senhor, e agora? Gideão olhou para o Senhor e falou: ai, Senhor, minha casa é a menor de Israel. A minha casa é a menor. E quer saber de algo ainda, Senhor? Eu sou o menor da minha casa. Irmão, você quer uma limitação maior do que essa? Você quer uma limitação maior do que essa? Você quer uma desculpa melhor do que... Porque olha, ou desculpa boa. Olha, das desculpas que eu vejo na Bíblia, ele ganhou até de Moisés. Moisés falou: eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E Gideão fala para o Senhor assim, ó: Senhor, quem sou eu? E talvez nessa noite tenha pessoas pensando assim: o meu sonho é tão grande, quem sou eu? Eu sou pequeno. Mas quero te dizer, o teu Deus é grande, irmão. O teu Deus é grande, o teu Deus é maravilhoso, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é forte. A tua confiança tem que estar nele. Gideão falou assim: Senhor,
minha casa é menor. E eu sou o menor da minha casa. Deus não está nem aí. Deus não está nem aí para o tamanho da pessoa. Deus não está nem aí para a condição financeira da pessoa. Deus não está nem aí se ela é bonita, se ela é feia ou se não é, se ela sabe falar ou se não é. Deus está esperando uma oportunidade para ser Deus na vida da pessoa. Oh, maravilha, meu irmão. 2022 vai ser um ano diferente, sim, meu querido. 2022 vai ser um ano diferente, sim, porque a minha mente tem que ser diferente, o meu pensamento tem que ser diferente, o meu conhecimento de Deus precisa ser diferente. Eu preciso conhecer Deus, eu preciso entender quem é Deus, eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Quem estava terça-feira na torre de oração, se eu não me engano foi nessa terça, que nós falamos um pouquinho sobre corpo, alma e espírito. E Deus nos deu uma palavra mais ou menos assim: nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então o Espírito Santo mora em nós, mora junto com o nosso espírito. Deus nos deu, Deus soprou na narina do homem, quando Ele criou o homem, soprou o fôlego de vida e o fez alma vivente. Então nós temos um Espírito que nos deu vida, nós temos um Espírito habitando essa carcaça. O Espírito habita aqui, e o apóstolo Paulo fala que o Espírito de Deus habita aqui. Então você vai concordar comigo, nós temos dois Espíritos habitando a nossa vida. Dois Espíritos, nosso Espírito de vida e o Espírito da vida de Deus habitando em nós, o Espírito Santo. Agora, para que Deus tenha liberdade na nossa vida, o nosso espírito, ele tem que linkar com o Espírito Santo. O que é linkar? Ligar. Tem que estar ligado, irmão. Nós precisamos estar ligados. Como que nós vamos ligar? Somos corpo, temos espírito. Quando a nossa alma, que é o nosso sentimento, ou seja, a nossa mente, e Paulo fala assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está falando da nossa alma, do nosso sentimento. Nós temos que sentir o desejo de estar com Deus. Nós precisamos sentir o desejo de andar com Deus. Nós precisamos sentir o desejo de orar, de jejuar, de cantar, de louvar e estar no meio do povo de Deus. Aí a nossa alma está em movimento, mova-se. A nossa alma em movimento vai produzir o que? Conhecimento do Espírito que habita em nós. E vai gerar comunhão do Espírito Santo com o nosso espírito. Amém? Eu já ouvi pessoas falando assim: eu moro na mesma casa, mora com um irmão e não fala com o irmão. Você já deve ter ouvido falar isso, já viu isso. Claro que na tua casa não tem isso. Mas duas pessoas que moram na mesma casa e não se falam. Elas podem morar na mesma casa. Elas podem comer na mesma mesa. Elas podem às vezes até ser um casal e dormir na mesma cama, mas não se falar. Ou ficam anos sem se conversar. Nós não podemos ser assim. Nós somos a casa e o nosso espírito precisa conversar com o Espírito de Deus. Precisa ter comunhão. Precisa conhecer o Espírito de Deus. Nós precisamos conhecer Deus, igreja. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Olha, quando chegar o aniversário da minha esposa, eu sei o que ela quer ganhar, eu sei o gosto dela. Eu sei a cor que ela gosta. Porque eu tenho intimidade. Você pode, até de uma pessoa, de um amigo, de um irmão, talvez lá no trabalho aconteça isso: está chegando o aniversário do fulano. Daí o que nós poderíamos dar para ele? Você conhece bem ele, é teu amigo, você fala assim: vamos dar uma camisa do Paraná Clube, porque ele sabe torcer. Não ouvi nenhum choro no meio da igreja? Ele torce para o Paraná Clube, então vamos dar uma camisa do Paraná para ele, coitado.
porque você conhece. Você está entendendo? Se você não conhece, você não sabe como agradar. Se o marido não conhece a esposa, ele não sabe como agradar. Qual é o prato preferido da sua esposa? Fundo, pastor, prato fundo. Qual é o prato preferido do seu esposo? Sei que você sabe, esposa. Tenho certeza que você sabe. Qual é o prato preferido dos seus filhos? Qual é a cor preferida do seu esposo? Então fica fácil de agradá-los. É verdade ou não é, igreja? Você está me ouvindo nessa noite? Agora eu quero te perguntar, qual é o prato preferido do Espírito Santo? Qual é a cor preferida do Espírito Santo? Qual é a cor preferida de Deus? O que Deus gosta, o que Deus não gosta? Você sabe o que Deus gosta? Você precisa saber o que Deus gosta, o que agrada o coração de Deus. Você precisa saber o que toca o coração de Deus, para que você possa agradar o coração de Deus, igreja do Senhor. Aí o Espírito vai linkar. A alma está ligada, o corpo está ativo, o Espírito vai linkar. Nós somos corpo, alma e Espírito. Deus nos fez perfeitos, aleluia. Precisamos alcançar essa perfeição. Você está me entendendo nessa noite? Está me entendendo como Deus quer um movimento da sua igreja? Deus está esperando um movimento. Olha o que Deus fala em Gênesis 6,14. Não precisa colocar no telão não, pode deixar esse verso. Gênesis 6,14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Para quem Deus falou isso? Parabéns, você está lendo a Bíblia. Eu falar de arca e você saber que é Noé? Irmão, você está entendendo que Deus esperava algo de Noé? Espera aí, pastor, mas não era Noé que esperava algo de Deus? Querido, você está esperando muito de Deus sem se mover. É preciso se mover. É necessário se mover. Tenho tempo de ficar parado, mas agora não é tempo de ficar parado. Deus esperava uma posição de Noé. Olha, Noé, você é meu escolhido. Glória a Deus, que bom, Senhor. Que bom, eu sou bonzinho, Deus gosta de mim. Então tá, Noé, agora você vai fazer uma arca. O verso 14 diz que Deus dá uma direção para Noé. Mas o verso 15, Deus dá o projeto da arca, aquele enorme Titanic para Noé construir. E agora? Se move, Noé. Mova-se. Mova-se e verás o meu livramento. O problema é que as pessoas querem livramento, querem prosperidade, mas não querem se mover. Noé construiu a arca e não construiu sozinho, porque Deus não dá apenas uma palavra, Deus dá o suporte junto com a palavra. Você está me entendendo nesta noite, igreja do Senhor Jesus? Você está me compreendendo? Deus chama um homem e diz para ele assim: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Para quem Deus falou isso? Quem? Sansão? Abraão. Estava no conforto, estava no tempo do parado, estava bem, tranquilo, rico, filho de pai rico, coisa boa. E Deus dá uma palavra para ele: eu vou multiplicar a tua descendência, você vai ser pai de nações. Mas já sou velho. Levanta, sai da tua parentela, sai da tua casa e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. O que Deus falou para Abraão? Mova-se, mova-se, porque parado aí não vai dar nada. Parado não tem como mover. Você só vai ver a multiplicação quando você se mover. Muita gente quer multiplicação, mas não quer se mover. Muita gente quer multiplicação, muita gente
quer ver o milagre de Deus, mas não quer se mover, ou não quer mover-se. Deus fala para Abraão, e Abraão entende o recado de Deus. E Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela. E o pior, para mim isso seria pior. Para onde? Vou te mostrar lá na frente. Ainda vou te mostrar, você vai ver. Creia e verás. Você está entendendo a palavra nessa noite? Creia e verás. É preciso crer para depois ver. É preciso primeiro crer para depois ver. Deus fala com Abraão desta forma. Se você pegar a Bíblia, você vai entender que você não pode ficar parado. Se você ler a Bíblia, se você compreender a Bíblia, você vai entender que você não pode ficar parado. Você precisa se mover. Em tudo você precisa se mover. Deus é o Deus do impossível, mas o ser humano é o ser humano do possível. Dar um passo para construir uma arca era possível. Sair da casa do pai e da mãe era possível. Multiplicar era impossível. Mas aí Deus vai fazer. Amado, faça aquilo que Deus está te chamando para fazer. Porque aquilo que você entende que não consegue fazer, Deus vai fazer. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez Jesus? Glória a Deus. O texto da palavra diz: ficai parado, e de repente fala: descei ao encontro. O que Deus está falando? Deus está falando que aquilo que nós devemos fazer, nós temos que fazer. Aquilo que é para nós fazermos, nós temos que fazer, igreja. Existe uma batalha, e ele estava falando ali: nesta batalha não tereis que pelejar. Qual batalha? A batalha de fechar a boca do inimigo. Fechar a boca do inimigo é Deus quem vai fazer. Mas a batalha que nós temos que travar, nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos omitir daquilo que nós temos a necessidade de realizar. Deus não manda o seu povo ficar sentado, parado e só vendo. Não. Deus levanta Josafá, que sentiu medo, mas entendeu a voz de Deus. E aí no versículo 20 do capítulo 20, ele dá uma palavra. Coloque para mim, por favor, Eric. 2 Crônicas 20:20. O versículo 20: pela manhã cedo se levantaram. Opa, pausa. Quando que eles levantaram? Meio-dia? 1:30 da tarde? Não, pela manhã cedo. Levanta cedo, povo de Deus. Levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: pôs-se em pé, irmão, em pé: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Tem versão que diz: crê no profeta e prosperareis. Irmão, é um conjunto aí que Deus está nos ensinando. Crer em Deus e crer nos profetas. Tem gente que crê só em Deus, e ele despreza o profeta. Mas tem muita gente que crê só em profeta. Eu vou lá, não sei aonde, que tem um profeta revelando. Irmão, eu tenho uma revelação para você nessa noite. Quer algo mais revelador do que a palavra? Pastor, você não acredita em profecia?
piamente acredito em profecia, não acredito em quem corre atrás de profeta. Tem gente que corre atrás de profeta, sabe por quê? Porque tem preguiça de ler a Bíblia e dobrar o joelho. Agora falei. Vamos para os comerciais. Correr atrás de profeta é para quem tem preguiça. Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar. Ah, eu vou lá porque tem um profeta que vai revelar. Amém, irmão. Deus está usando o profeta. E nesse texto aqui você vai ver que Deus vai usar alguém em profecia. O que quer dizer isso? Ele não usou um profeta, ele usou um levita para dar uma palavra no meio da congregação. Quando há necessidade, meu irmão, entenda isso, Deus vai levantar alguém aonde você estiver para falar contigo. Não precisa correr atrás. Corra atrás de Deus. Corra atrás da Bíblia, corra atrás das coisas do Senhor. Deus levanta alguém em profecia. E alguém em profecia deu uma palavra para Josafá. Você está me entendendo nessa noite? Que você precisa se mover. Você está muito parado. Talvez eu não conheça a tua vida, eu não conheço teu coração, eu não conheço a tua intenção, mas Deus conhece. E você sabe por que você está ouvindo essa palavra nessa noite. É necessário se mover. É necessário. Pastor, meu casamento está ruim, minha vida está ruim, os meus filhos não estão bem. Querido, mova-se em oração, mova-se em jejum, mova-se, procura ajuda. Deus está esperando você dar um passo de fé para que um milagre aconteça. Pastor, minha vida financeira está ruim. Querido, mova-se, faça o melhor na tua empresa, faça o melhor, seja o melhor na tua empresa. Seja o melhor. Isso não quer dizer seja puxa-saco, perdão pelo termo. Ô pastor, você está bravo hoje, hein? Ih, não. Você não viu nada ainda. Vou começar a virar estrelinha aqui. Você está entendendo? Mova-se na tua área profissional, faça um curso, se especialize. Deus está esperando para derramar sobre a tua vida. Deus está esperando você dar um passo, você dar um passo de fé, um passo de confiança, sair da sua casa e da sua parentela, construir aquilo que é necessário construir na tua vida espiritual, querido. Pastor, eu sei que a igreja precisa de ajuda, eu tenho talento. Mova-se, igreja, mova-se. Esse ano você tem que se mover. Esse ano a igreja precisa crescer. Pastor, mas a igreja crescer é o pastor. Não, a igreja é o corpo. A igreja é um corpo e a igreja precisa de você. A igreja precisa da sua mão de obra. A igreja precisa da sua ajuda. A igreja precisa de pessoas em movimento. A igreja precisa em movimento. O corpo tem que se movimentar todo. Porque um corpo em que uma das pernas não se mexe, ele tem dificuldade de locomoção. Pastor, mas eu não sei como fazer a obra. Querido, levanta, sai da tua parentela e vai para onde Deus vai te mostrar. Posso ouvir um amém? Pastor, eu não sei fazer nada. Deus vai te usar no nada. Sério, pastor, eu não sei fazer nada. Deus usa até você para fazer nada, mas se posiciona. Eu procurei na Bíblia, e não achei aonde diz que não era carpinteiro, que não era construtor de Titanic. Não está escrito, mas ele apenas se posicionou. E quando nós posicionamos, Deus nos capacita. Deus nos capacita porque a obra é dele. E aí, para que saia bem feito, Ele vai capacitar. Ele chama e Ele capacita. Você está me entendendo, meu irmão? Deus nos chama e Deus nos capacita.
Então Deus fala com o seu povo nesse texto e diz: ficai parado no momento em que é para ficar parado. Mas tem um momento que ele diz: agora ande, agora saia do seu lugar. Teve um povo uma vez que estava para atravessar o Mar Vermelho, e Deus usa Moisés, que diz assim: Senhor, nós estamos num beco sem saída. Lembra da palavra de Pierotti? Teve um momento de ficar sentado, mas teve um momento em que Moisés olha para Deus e fala assim: ó, o povo está desesperado, o que eu faço? E Deus fala para Moisés assim: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que... Marchar para onde, igreja? Não importa. Não importa para onde, só marche, porque Deus vai colocar o caminho. Deus colocará o caminho. Deus colocará o caminho. O problema é que a gente fica olhando para o lado e falando assim: ah, mas o irmão A não veio, o irmão B não veio, ah, o fulano não veio, só estou eu. Não, já tem você. Já tem você. Zero é multiplicável, igreja? Quando eu ia para a escola, diziam que não. As coisas mudam, né? De repente mudou, zero não é multiplicável, né? Não, zero não multiplica. E um multiplica. Um multiplica. Se já tem você, então é porque vai multiplicar. Vai multiplicar, vai crescer, vai dar fruto. Aleluia. Vocês viram que eu postei lá no meu Face, na minha jabuticabeira? Por favor, peguem a senha que eu já vou começar a vender. Pastor, mas só deu 2. Não, querido, já deu 2. Sabe para quando que estava previsto o primeiro fruto daquela jabuticabeira? 2024, Rafa. 2024. Essa é a sabedoria humana. Mas Deus já começou a fazê-la produzir. Porque a gente cuida dela, a gente rega ela, a gente limpa ela. E aí esses dias eu estava saindo e olhei, fiquei emocionado, irmãos. Fiquei emocionado. Cheguei perto, tinha um brotinho bem pequenininho. Eu falei: será que é uma jabuticaba? E o brotinho começou a crescer. Cresceu. E apareceu uma jabuticaba. E eu falei: glória a Deus, que bênção. Já tem uma. Irmãos, Deus multiplicou 100%. Deu 2. O problema, sabe o que é? Que a gente olha com a visão errada. Ah, nasceu uma, depois nasceu mais uma e parou. Parou, pastor, não dá. Irmão, espera o tempo de Deus. Se nasceu uma e depois nasceu mais uma, foi 100% de multiplicação, querido. Multiplicou 100%. A mídia está usando isso para colocar medo nas pessoas, falar do Covid. 50% da UTI está lotada. Meu Deus, 50% é a metade da UTI. Quantos leitos tem na UTI lá? 8 leitos. Então são 4 pessoas? 4 pessoas. Você está entendendo que o perigo existe, mas nós não podemos nos travar com o perigo. Nós temos que cuidar, nós temos que colocar a cabeça para funcionar, nós temos que nos desviar do mal, fugir de onde tem possível contaminação, mas não pode nos travar como igreja. 50%. Aí esses dias eu peguei outra no ar. Estava assistindo o jornal. No dia anterior tinha morrido uma pessoa. Daí eles mostraram o painel. E o painel disse assim: de ontem para hoje aumentou 100% as mortes. Eu falei: nossa. Mas daí, peraí, mas ontem morreu um. Então hoje morreu mais um. É bom isso? Não. Mas a gente tem que entender. Morreram 2 pessoas. Vai ficar só nisso, em nome de Jesus. E aí, essa foi a minha posição. Vai ficar. Mas a forma que a notícia vem,
ela vem para apavorar, porque o inimigo quer te travar, o inimigo quer te parar. O inimigo quer que você trave. O inimigo quer que você pare. O inimigo não quer que você saia da sua parentela, da sua casa e vá multiplicar para o reino de Deus. O inimigo não quer que se construa a arca. O inimigo não quer que você marche em direção ao mar vermelho, porque sabe que o mar vai abrir e você vai se libertar. O inimigo não quer que você adore ao Senhor. Josafá falou para o povo assim: olha, vamos adorar a Deus, vamos adorar ao Senhor. Agora entendi, nessa batalha não tens que pelejar, fechar a boca do inimigo, Deus vai fechar, mas eu não posso ficar parado, eu tenho que glorificar o nome dEle, aleluia. Você está me entendendo, querido? Josafá, você é um homem de Deus. Aí o povo entendeu. O povo entendeu que todos, as crianças, os velhos, os anciões, todos deveriam ficar em pé adorando a Deus. Você está me entendendo nessa noite, igreja do Senhor Jesus? Você está me entendendo o que Deus está te direcionando para que este ano a tua vida seja diferente? Não é o ano que tem que ser diferente, é a tua vida que tem que ser diferente, os teus passos têm que ser diferentes, as tuas conquistas serão diferentes neste ano, em nome de Jesus, aleluia. Se eu fosse você, eu aplaudir o Senhor, glorificando o nome dEle. O Espírito Santo falou ao meu coração. Não há contradição nesta palavra, porque a luta que Deus vai lutar é a espiritual, a que vai fechar a boca do inimigo. A adoração e aquilo que você pode fazer, você tem que continuar fazendo. Você precisa continuar fazendo. Nessa batalha não tereis que pelejar. Esta é Deus quem vai fazer. Agora esta batalha que você vai ter que descer, está escrito, você vai descer, que o povo tinha que descer contra o inimigo. É glorificando a Deus, é exaltando o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu quando eles chegaram no vale, aonde ia acontecer a batalha? Os inimigos tinham todos se matado. Um matava o outro. Eles chegaram lá e encontraram um grande exército de pessoas mortas. E ali Deus abençoou o seu povo, porque eles juntaram os despojos. Era uma lei da época. Quem ganhava a batalha ficava com os despojos. Era uma tradição da época. E eles juntaram todo o ouro e toda a prata. O problema é que a gente quer ouro, a gente quer prata, mas a gente não quer ouvir a voz de Deus, a voz do profeta, e nem descer para a batalha. Irmão, se você quer ouro, se você quer prata, e você está entendendo o que eu estou te falando, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz do teu profeta. Não correr atrás de profeta, mas ouvir a voz de Deus e mover-se, não ficar parado. Família, trabalho e igreja. 3 esferas onde Deus vai derramar do seu poder de uma forma poderosa durante este ano. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, glorifique ao Senhor, aplauda o nome dEle. Fique em pé, eu quero orar contigo nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, você sabe o que você tem que fazer na sua família. Você sabe o que você precisa fazer na sua casa para que tudo vá bem. E se não sabe, busque a Deus. Busque no Senhor. Você sabe o que fazer lá no teu trabalho, sim, para que melhore as coisas lá. Eu não vou fazer.
eu não vou ajudar. Ah, o meu patrão é um demônio. Se você está profetizando isso, que o patrão é um demônio, você vai trabalhar no inferno sempre. Então seja você a diferença. 2022 é o ano da diferença. Mova-se. Mova-se. E a tua igreja, o teu chamado, o teu ministério, você sabe o que fazer. Pastor, eu não sei o que fazer, mas sabe o que precisa fazer. Você sabe que precisa se mover, colocar-se à disposição. Coloque os seus talentos à disposição do reino. Ah, eu não tenho talento, pastor. Então coloque a sua força à disposição do reino. Noé colocou a força dele à disposição do reino e Deus o capacitou. 3 esferas aonde você precisa vencer. Você precisa sair do lugar, sair, levantar, andar e conquistar em nome de Jesus. Quero orar contigo nesta noite em nome de Jesus Cristo. Grupo de louvor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer um ato profético nessa noite. O grupo de louvor vai estar ministrando um cântico. E eu quero que você, profeticamente, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você.